Eduardo acordou às 5 da manhã, como sempre. Não precisava de despertador. O corpo já sabia quando era hora de levantar. Pisou no chão frio da casa simples e vestiu a mesma roupa de trabalho. Calça jeans desbotada e camisa xadrez remendada nos cotovelos. A cozinha estava silenciosa. Fez o café preto de sempre e comeu pão com manteiga em pé, olhando pela janela pequena. O sítio Boa Esperança não tinha muito a oferecer. Alguns hectares de pasto, umas 20 cabeças de gado e uma horta que ele mesmo cuidava. Mas era seu. Depois de 20 anos pagando aluguel na cidade, aquele pedaço de terra representava liberdade. Terminou o café e foi para o curral. As vacas já esperavam mugindo baixinho. Eduardo tirou leite de 3 delas, encheu os baldes e separou o suficiente para vender na cidade. O resto ia para o queijo que fazia 2 vezes por semana. Não era muito dinheiro, mas dava para pagar as contas. Às 7 horas, carregou a caminhonete velha com os galões de leite e partiu para a cidade. A estrada de terra estava empoeirada. Precisava de chuva, mas não tinha previsão para os próximos dias. Durante o trajeto, pensou na conversa com o vizinho na semana passada. Falaram sobre os preços baixos do leite e como estava difícil sobreviver só da pecuária. Eduardo balançou a cabeça. Não tinha escolha. Era o que sabia fazer. A 300 quilômetros dali, Ricardo Montenegro ajustou a gravata italiana no espelho do escritório. A vista da cobertura mostrava a cidade inteira. Prédios, avenidas e o rio que cortava o centro. Ele possuía metade daquilo que via. Senhor Montenegro? A secretária entrou com uma bandeja de café. Sua reunião com os investidores japoneses é em 1 hora. Cancelei. Tenho coisas mais importantes para resolver hoje. Ricardo caminhou até a mesa de mogno e abriu uma pasta vermelha. Dentro, fotos de 5 mulheres e um relatório detalhado sobre cada uma. Suas mãos tremeram ligeiramente ao folhear as páginas. Aquelas garotas sabiam demais. Sabiam sobre os esquemas de lavagem de dinheiro, sobre as empresas fantasmas, sobre os políticos que ele comprava todo mês. Onde elas estão agora? Perguntou ao homem de terno preto sentado na poltrona de couro. Desapareceram há 3 dias. Pegaram um carro e sumiram. Temos pessoas procurando nas estradas. Encontrem logo. Não posso ter testemunhas soltas por aí. Ricardo voltou à janela e observou o movimento da cidade. Controlava deputados, juízes, delegados. Tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer um. Mas aquelas 5 mulheres representavam um problema diferente. Elas tinham visto demais, ouvido demais. E uma delas carregava algo que podia destruir tudo que ele construiu. Eduardo voltou do centro da cidade com os bolsos vazios. O preço do leite tinha caído de novo. Parou na entrada do sítio e olhou para a placa desbotada. Boa Esperança. Às vezes se perguntava se o nome era ironia ou profecia. Desceu da caminhonete e foi direto para o curral. As vacas precisavam de ração. O pasto estava fraco e a cerca sul tinha 2 mourões soltos. Uma lista de problemas que exigia dinheiro que ele não tinha. Sentou na varanda de madeira e abriu uma lata de cerveja. O sol se punha devagar, pintando o céu de laranja. Era o momento que mais gostava. Quando o trabalho terminava e ele podia pensar em outras coisas. Ou tentar não pensar em nada. Não imaginava que naquela mesma hora, a 300 quilômetros dali, 5 mulheres corriam por suas vidas. Nem que em alguns dias, suas vidas se cruzariam de um jeito que mudaria tudo para sempre. A chuva começou a cair quando Joana pisou no acelerador pela 5ª vez em 10 minutos. O carro fazia um barulho estranho desde que saíram da cidade, e agora parecia que ia morrer a qualquer momento. Esse carro não vai aguentar muito mais, disse Marina do banco de trás, a voz trêmula. Vai ter que aguentar, respondeu Joana, olhando pelo retrovisor. Não temos escolha. Camila, no banco do passageiro, mexia nervosa no celular. Ainda não tem sinal. Estamos no meio do nada. Melhor assim, murmurou Joana. Sem sinal, eles não conseguem nos rastrear. O carro passou por um buraco grande e todas se balançaram. Lúcia e Patrícia, apertadas no banco de trás com Marina, se seguraram como puderam. Ninguém reclamou. Todas sabiam que aquele desconforto era nada comparado ao que poderia acontecer se fossem encontradas. Joana dirigia há 6 horas seguidas.
Saíram da cidade ainda de madrugada, quando as ruas estavam vazias e ninguém podia vê-las. Pegaram a primeira estrada que encontraram, sem destino certo. O importante era se afastar o máximo possível. Precisamos parar em algum lugar, disse Patrícia. Marina não está bem. Joana olhou pelo retrovisor e viu Marina encostada na janela, pálida e com os olhos fechados. Desde que descobriram a verdade sobre Ricardo Montenegro, Marina não era mais a mesma. Parecia que carregava o peso do mundo nos ombros. Aguenta mais um pouco, pediu Joana. Quando acharmos um lugar seguro, a gente para. Lugar seguro? Lúcia soltou uma risada amarga. Não existe lugar seguro quando você está fugindo do Ricardo Montenegro. Para com isso, disse Joana firme, a gente vai conseguir, tem que conseguir. Camila guardou o celular e olhou para a estrada. Lembra quando a gente trabalhava na empresa dele? Parecia tudo tão normal. Escritório bonito, salário bom, benefícios. Normal até a gente descobrir que ele usava a empresa para lavar dinheiro, completou Patrícia. E que metade dos políticos da cidade estava no esquema. Eu nunca devia ter mexido naqueles arquivos, murmurou Marina, ainda de olhos fechados. Você fez o que tinha que fazer, disse Joana. Descobriu a verdade. Agora temos que lidar com as consequências. O carro passou por uma lombada e o motor fez um barulho ainda pior. Joana pisou na embreagem e tentou trocar de marcha, mas a alavanca travou. Não, sussurrou ela, forçando a marcha. Não agora. O carro perdeu força e começou a fazer um barulho de ferragens batendo. Joana conseguiu encostar no acostamento antes que o motor morresse completamente. Elas ficaram ali, na estrada escura, ouvindo apenas o som da chuva no teto. E agora? Perguntou Camila. Joana tentou ligar o carro 3 vezes. Nada. Ela bateu no volante e encostou a cabeça nele. Droga. Tem uma luz ali longe, disse Lúcia, apontando para a janela. Parece uma casa. Joana olhou na direção que Lúcia indicava. Realmente havia uma luz amarela no meio da escuridão, como se fosse uma casa isolada no campo. Não podemos bater na porta de estranhos, disse Patrícia. E se for gente do Ricardo? E se não for? Retrucou Joana. Olha, gente, não temos muita escolha. Está chovendo, o carro quebrou e Marina precisa de ajuda. Eu tô bem, murmurou Marina, mas sua voz saía fraca. Não está, disse Joana, se virando para olhá-la. Você está pálida, com enjoo, e não comeu nada direito nos últimos 3 dias. Camila olhou para a luz distante. Pode ser nossa única chance. Se ficarmos aqui, vamos passar a noite inteira no carro, debaixo de chuva. Ou até alguém nos encontrar, completou Lúcia, sombria. Joana tomou a decisão. Vamos até lá. Pelo menos podemos pedir para usar um telefone ou dormir no carro perto da casa. Qualquer coisa é melhor que ficar aqui na estrada. Elas pegaram as mochilas que conseguiram levar na fuga e saíram do carro. A chuva estava forte e em poucos segundos estavam encharcadas. Caminharam pela estrada de terra, seguindo a luz que parecia estar mais longe do que imaginavam. Espero que seja gente boa, disse Patrícia, ajudando Marina a caminhar. Qualquer pessoa é melhor que Ricardo Montenegro, respondeu Joana, sem parar de andar. Elas não sabiam que estavam se aproximando do sítio Boa Esperança, nem que do outro lado daquela porta havia um homem que também carregava suas próprias feridas. Não sabiam que aquele encontro mudaria a vida de todos para sempre. Eduardo estava terminando de lavar a louça do jantar quando ouviu as batidas na porta. Fortes, insistentes. Parou com o prato na mão e ficou imóvel, escutando. Fazia 3 anos que morava no sítio e nunca ninguém aparecia depois das 8 da noite. As batidas se repetiram, mais urgentes dessa vez. Tem alguém aí? Gritou uma voz feminina. Por favor, precisamos de ajuda. Eduardo secou as mãos devagar e foi até a janela da sala. Pela fresta da cortina, viu 5 vultos femininos debaixo da chuva, apertados contra a porta. Estavam encharcadas e pareciam desesperadas. Quem são vocês? Perguntou alto, sem abrir a porta. Nosso carro quebrou na estrada, respondeu a mesma voz. Não conseguimos chegar na cidade. Por favor, só queremos nos abrigar da chuva. Eduardo hesitou. Tinha aprendido a desconfiar de estranhos, especialmente depois dos problemas que teve na cidade, mas olhou de novo pela janela
e viu que uma das mulheres estava sendo amparada pelas outras. Parecia doente. Vocês são de onde? Perguntou. Da capital. Estávamos viajando quando o carro quebrou. Não conhecemos ninguém aqui. A voz soava sincera, mas Eduardo ainda não tinha certeza. Verificou se a espingarda estava no lugar de sempre, atrás da porta, e depois girou a chave. A porta se abriu e ele viu 5 mulheres jovens, todas encharcadas até os ossos. A que estava na frente, morena de cabelos ondulados, deu um passo à frente. Obrigada, disse ela aliviada. Eu sou Joana. Essas são Camila, Lúcia, Patrícia e Marina. Eduardo olhou para cada uma rapidamente. Marina estava pálida e tremia, apoiada em 2 das outras. Ela está doente? Não é nada grave, respondeu Joana depressa. Só cansaço da viagem. Entrem logo antes que molhem o chão todo, disse Eduardo saindo da frente. Mas quero deixar claro que aqui não é hotel. Vocês passam a noite e de manhã se viram. Claro, claro, concordou Joana. Não vamos incomodar. Só precisamos sair da chuva. Elas entraram na sala pequena, pingando água no chão de madeira. Eduardo foi buscar toalhas velhas no armário do quarto e jogou para elas. Sequem-se. Vou fazer café. Na cozinha, enquanto colocava água para ferver, Eduardo observou as 5 mulheres pelo canto do olho. Eram todas novas, entre 25 e 30 anos. Não pareciam turistas perdidas. Havia algo tenso no jeito como se olhavam, como se compartilhassem um segredo pesado. Vocês estavam indo para onde? Perguntou, voltando para a sala com as xícaras. Para o interior, respondeu Joana. Temos uma amiga em uma cidade pequena. Íamos visitá-la. Que cidade? Joana hesitou por um segundo. São José dos Campos. Eduardo conhecia a região. Vocês estão indo na direção errada. São José fica para o norte, não para o sul. Ah, é? Joana forçou um sorriso. Deve ser por isso que nos perdemos. Não somos boas com direções. Eduardo não acreditou na explicação, mas não insistiu. Serviu café para todas e notou que Marina quase não conseguia segurar a xícara. Suas mãos tremiam. Ela precisa de um médico, disse ele, apontando para Marina. Não é necessário, respondeu Joana rápido. Ela só precisa descansar. Amanhã vai estar bem. Olha, moça, Eduardo cruzou os braços. Eu não sei que história vocês estão contando, mas é óbvio que vocês não são turistas perdidas. Ninguém viaja com 5 mulheres num carro velho para o interior sem saber direito para onde vai. As 5 se entreolharam nervosas. Lúcia foi a primeira a falar. Estamos fugindo. Lúcia! Joana a repreendeu. Não, Joana, ele nos ajudou. Merece saber a verdade. Eduardo se inclinou para a frente. Fugindo de quem? De um homem muito poderoso, disse Camila. Nós trabalhávamos para ele. Descobrimos coisas que não devíamos ter descoberto. Que tipo de coisas? Crimes, respondeu Patrícia. Lavagem de dinheiro, corrupção, chantagem. Ele tem políticos no bolso, juízes comprometidos. Quando descobriu que sabíamos, decidiu que éramos um problema. Eduardo sentiu um frio na barriga. E vocês acham que ele vai procurar vocês aqui? Não sabemos, admitiu Joana. Saímos da cidade sem avisar ninguém. Nem nós sabemos onde estamos. Vocês não podem ficar aqui, disse Eduardo, levantando-se. Eu tenho minha vida, meus problemas. Não posso me meter em confusão com gente perigosa. Só por hoje, pediu Joana. Amanhã a gente vai embora. Prometo. Eduardo olhou para Marina, que estava quase desmaiando na poltrona. Depois olhou para as outras, cansadas e assustadas. Sabia que deveria mandá-las embora, mas alguma coisa no fundo do peito não deixava. Vocês podem dormir no galpão, disse finalmente. Tem uns colchões velhos lá, mas de manhã vocês saem. Obrigada, sussurrou Joana. Você não vai se arrepender. Eduardo só esperava que ela estivesse certa. Eduardo acordou mais cedo que o normal. Tinha passado a noite toda pensando nas 5 mulheres dormindo no galpão. Não conseguia tirar da cabeça a expressão de medo nos olhos delas, especialmente de Marina, que parecia carregar um peso ainda maior que as outras. Fez o café da manhã e foi até o galpão. Bateu na porta de madeira antes de entrar. Já estão acordadas? Já sim, respondeu Joana, aparecendo na porta. Obrigada por nos deixar ficar.
Eduardo olhou para dentro do galpão. As outras 4 estavam arrumando os colchões e juntando suas coisas. Marina estava sentada numa caixa de madeira ainda pálida, mas parecia um pouco melhor. Trouxe café e pão, disse ele, entregando uma sacola para Joana. Depois vocês podem ir embora. Claro, concordou Joana. Só precisamos descobrir como sair daqui sem carro. Tem um ônibus que passa na estrada principal às 10 horas. Posso levar vocês até lá. Seria ótimo, disse Camila, aparecendo ao lado de Joana. Você está sendo muito gentil. Eduardo ia responder quando viu Marina se levantar rapidamente da caixa e correr para fora do galpão. Segundos depois, ouviu o som de vômito do lado de fora. Ela está doente mesmo, disse ele preocupado. Precisa de um médico. Não é doença, murmurou Patrícia sem olhar para ele. Como assim? Joana lançou um olhar de advertência para Patrícia, mas era tarde demais. Eduardo já havia entendido. Ela está grávida, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. O silêncio que se seguiu confirmou suas suspeitas. Marina voltou do lado de fora, limpando a boca com as costas da mão, e parou ao ver a expressão de Eduardo. Ele sabe, disse Joana suavemente para Marina. Marina se sentou de novo na caixa, com os olhos cheios de lágrimas. Sabe de quê? Que você está esperando um bebê, disse Eduardo com voz gentil. Há quanto tempo? 3 meses, sussurrou Marina. Talvez 4, não tenho certeza. E o pai? As 5 mulheres se entreolharam novamente. Eduardo estava começando a entender que havia muito mais nessa história do que elas tinham contado. O pai é o homem de quem estamos fugindo, disse Joana finalmente. Ricardo Montenegro. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo Montenegro? O empresário? Você conhece? Perguntou Camila, surpresa. Eduardo se sentou numa pilha de sacos de ração. Conheço o nome. Todo mundo na região conhece. Ele tem negócios por aqui também. Então sabe que tipo de homem ele é, disse Lúcia. Sei que é poderoso, respondeu Eduardo devagar. Sei que tem muito dinheiro e muita influência. Ele é um criminoso, disse Patrícia com raiva. Usa as empresas dele para lavar dinheiro de traficantes. Tem esquemas de corrupção com políticos. E quando alguém descobre alguma coisa, ele faz essa pessoa desaparecer, completou Joana. Eduardo olhou para Marina, que chorava silenciosamente. E você descobriu que está grávida dele. Não foi por vontade própria, disse Marina, a voz embargada. Ele me forçou, várias vezes. Eu trabalhava na empresa dele, precisava do emprego. Quando disse não, ele me ameaçou. Eduardo sentiu raiva crescer no peito. Filho da mãe. Quando descobri que estava grávida, tentei esconder, continuou Marina. Mas ele desconfiou. Disse que o filho era dele e que eu nunca ia conseguir fugir. Que ele ia me encontrar onde quer que eu fosse. Foi quando resolvemos fugir todas juntas, disse Joana. Não podíamos deixar a Marina sozinha. E agora ele está procurando vocês, disse Eduardo. Tem gente dele nas estradas, confirmou Camila. Por isso saímos das estradas principais. Mas não podemos ficar fugindo para sempre. Eduardo se levantou e caminhou até a porta do galpão. Olhou para o pasto onde suas vacas pastavam tranquilamente. Sua vida simples, sem complicações, estava prestes a virar de cabeça para baixo. Vocês não podem ir embora hoje, disse ele finalmente. Como? Perguntou Joana. Marina não está em condições de viajar. E se esse Ricardo Montenegro é quem vocês dizem que é, ele vai ter gente procurando nas rodoviárias, nos pontos de ônibus. Então, o que você está sugerindo? Eduardo se virou para elas. Que vocês fiquem aqui por alguns dias, até a gente pensar num plano melhor. Você faria isso? Perguntou Marina, surpresa. Mesmo sabendo do perigo, Eduardo olhou para ela, depois para as outras 4. Pensou na esposa que havia perdido anos atrás, na filha que nunca tiveram, na solidão que carregava desde então. Sim, disse ele simplesmente. Vou fazer isso. Joana se aproximou dele. Obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para nós. Eduardo acenou com a cabeça. Só espero que a gente não se arrependa. 3 dias se passaram desde que as mulheres chegaram ao sítio. Eduardo não imaginava como 5 pessoas poderiam mudar tanto sua rotina, mas de alguma forma elas conseguiram se encaixar na vida do lugar.
Joana acordava cedo e ajudava com a ordenha. Tinha mãos firmes e aprendia rápido. Camila cuidava da horta e já havia replantado alguns canteiros que Eduardo deixara abandonados. Lúcia e Patrícia se revezavam na cozinha, fazendo almoços melhores do que Eduardo comia há anos. Marina passava a maior parte do tempo descansando, mas quando se sentia melhor, ajudava a separar ovos e cuidar das galinhas. Os enjoos estavam diminuindo e ela parecia mais calma longe da cidade. Você não precisa fazer isso, disse Eduardo, vendo Joana carregar um balde cheio de leite para a casa. Quero ajudar, respondeu ela. Você está nos abrigando. É o mínimo que posso fazer. Eduardo observou enquanto ela despejava o leite no recipiente grande onde fazia o queijo. Joana tinha um jeito decidido de fazer as coisas, como se estivesse acostumada a tomar conta de tudo. Você era chefe na empresa do Montenegro? Perguntou ele. Coordenadora financeira, respondeu ela, sem parar de trabalhar. Cuidava da contabilidade de 3 empresas dele. Foi assim que descobriram os esquemas? Joana fez uma pausa. Comecei a notar movimentações estranhas, dinheiro entrando e saindo sem explicação. Empresas que não existiam de verdade fazendo transações milionárias. E você investigou? Fui burra, disse ela com um sorriso amargo. Pensei que se reunisse provas suficientes poderia denunciar ele para a polícia. Não podia? A polícia também está no esquema dele. Descobri isso quando vi transferências para contas de 2 delegados. Eduardo balançou a cabeça. Que situação complicada. Por isso estamos aqui, disse Joana. Não sabemos em quem confiar. Eles foram interrompidos por Camila, que chegou correndo da horta. Eduardo tem um carro estranho parado na estrada, disse ela ofegante. 2 homens dentro, olhando para cá. Eduardo sentiu o sangue gelar. Onde? Perto da porteira. Está lá há uns 10 minutos. Joana, vão todas para dentro da casa, ordenou Eduardo. Fiquem longe das janelas. Ele foi até o quarto e pegou a espingarda. Há anos não precisava usar, mas ainda sabia como manejar. Saiu pela porta dos fundos e caminhou pela lateral da casa, mantendo-se escondido. De longe viu o carro preto parado na estrada. 2 homens de terno conversavam do lado de fora, apontando para o sítio. Um deles falava ao telefone. Eduardo se aproximou mais, usando o galpão como cobertura. Conseguiu ouvir pedaços da conversa. Não tem certeza se é aqui, dizia um deles. Chefe quer que verifiquemos todos os sítios da região, respondeu o outro. 5 mulheres não passam despercebidas. Eduardo engoliu seco. Eram homens de Montenegro, não havia dúvida. Voltou para a casa pela porta dos fundos e encontrou as 5 mulheres apertadas na cozinha. São eles, disse ele baixo. Marina começou a chorar. Nos encontraram. Calma, disse Eduardo, pousando a espingarda na mesa. Eles não têm certeza. Estão só verificando. E se entrarem aqui? Perguntou Patrícia. Não vão entrar, respondeu Eduardo, mais confiante do que se sentia. Estão só olhando. Joana se aproximou da janela e espiou pela cortina. Eles estão indo embora. Eduardo foi até a janela e confirmou. O carro preto estava se afastando pela estrada. Mas vão voltar, disse Camila. Se estão checando todos os sítios da região, vão voltar. Não necessariamente, disse Eduardo. Podem ter outros lugares para verificar. Ou podem ter certeza de que não estamos aqui, disse Joana. Eduardo olhou para as 5 mulheres. Marina ainda chorava, abraçada com Lúcia. Patrícia mordia as unhas. Camila olhava pela janela, nervosa. Apenas Joana parecia manter a calma. Vocês não podem continuar fugindo para sempre, disse ele. Não temos escolha, respondeu Joana. Enquanto Montenegro estiver livre, nunca estaremos seguras. E se vocês denunciassem ele, com as provas que têm? Para quem? Perguntou Patrícia. A polícia está comprada, os juízes também. Tem que ter alguém honesto, insistiu Eduardo. Algum promotor, algum delegado federal. Talvez, disse Joana pensativa. Mas como a gente vai saber quem é confiável? Eduardo se sentou na mesa da cozinha. Conheço um cara que trabalha no Ministério Público. Estudamos juntos. Se alguém pode ajudar, é ele. Você confia nele? Confio, respondeu Eduardo. Ele é honesto, sempre foi. Então vamos procurá-lo, disse Marina, parando de chorar. Não aguento mais essa vida.
Quero que meu filho nasça em segurança. Eduardo olhou para ela, depois para as outras. Tá bom, vou ligar para ele amanhã. Obrigada, disse Joana. Por tudo. Eduardo acenou com a cabeça. Só espero que a gente esteja fazendo a coisa certa. Do lado de fora, o dia continuava normal. As vacas pastavam, as galinhas ciscavam, o vento balançava as árvores. Mas Eduardo sabia que nada mais seria como antes. A noite caiu pesada sobre o sítio. Eduardo não conseguia dormir, pensando nos homens que haviam aparecido durante o dia. Levantou-se da cama e foi até a janela. Tudo parecia normal. O pasto sob o luar, as árvores balançando devagar, o silêncio típico do campo. Mas algo não estava certo. Pegou a espingarda e saiu pela porta dos fundos, pisando devagar para não fazer barulho. Contornou a casa e olhou na direção da estrada. Estava escura, sem movimento. Foi quando viu uma luz pequena se mexendo perto da porteira. Uma lanterna. Eduardo se abaixou atrás do galpão e observou. 2 vultos caminhavam devagar pela cerca, iluminando o chão com lanternas pequenas. Procuravam rastros, pegadas, qualquer sinal de que as mulheres estivessem ali. Voltou correndo para a casa e acordou às 5. Eles voltaram. Sussurrou. Estão verificando ao redor da propriedade. Merda, murmurou Joana, já totalmente acordada. Quantos? 2 que eu vi. Pode ter mais. Marina se levantou da cama, tremendo. Vão nos encontrar. Não vão, disse Eduardo firme. Vocês vão se esconder no porão. Que porão? Perguntou Camila. Eduardo levantou o tapete da sala e mostrou um alçapão na madeira. Era onde meu avô guardava conservas. Dá para 5 pessoas, mas vai ser apertado. Não importa, disse Joana. Vamos descer. Eduardo abriu o alçapão e elas desceram uma por uma. Marina foi a última, ajudada por Patrícia. Ele fechou o alçapão e recolocou o tapete. Não façam barulho, sussurrou ele. Qualquer coisa que acontecer, não saiam de lá. Voltou para o quarto e fingiu que dormia, mas manteve a espingarda ao lado da cama. Minutos depois, ouviu passos na varanda. Alguém bateu na porta. 3 batidas secas. Eduardo levantou devagar e foi até a sala. Quem é? Polícia, respondeu uma voz grossa. Precisamos falar com o senhor. Eduardo sabia que não era polícia, mas abriu a porta mesmo assim. 2 homens de terno estavam na varanda. Um deles mostrou uma carteira rapidamente. Delegado Silva, disse ele. Estamos investigando o desaparecimento de 5 mulheres. Recebemos uma denúncia de que podem estar escondidas na região. Não vi nenhuma mulher, respondeu Eduardo, tentando parecer sonolento. Moro sozinho aqui. Posso entrar? Perguntou o suposto delegado. Só para dar uma olhada. Eduardo não tinha escolha. Claro, os 2 homens entraram na casa. Um ficou na sala enquanto o outro foi para a cozinha. Eduardo os observou, tenso. Casa pequena, comentou o que se dizia delegado. Quantos quartos? 2. Meu e um de hóspedes que uso para guardar ferramentas. Posso ver? Eduardo mostrou os quartos. O homem olhou dentro dos armários, debaixo das camas, até no banheiro. Voltaram para a sala. Tem mais algum lugar onde alguém poderia se esconder? Perguntou o outro homem. Não sei por que alguém se esconderia aqui, respondeu Eduardo. Não tem nada de interessante no meu sítio. Galpão? Perguntou o primeiro. Claro, podem verificar. Os 3 saíram da casa. Eduardo mostrou o galpão que estava arrumado desde que as mulheres pararam de dormir lá. Os homens olharam entre as ferramentas, atrás dos sacos de ração, até no celeiro. Satisfeitos? Perguntou Eduardo. Por enquanto, respondeu o suposto delegado. Mas se o senhor vir 5 mulheres pela região, entre em contato conosco. Ele entregou um cartão para Eduardo. Meu telefone. Eduardo olhou o cartão. Nome falso, com certeza. Claro, vou ligar se vir alguma coisa. Os homens voltaram para o carro e partiram. Eduardo esperou até as luzes desaparecerem completamente antes de voltar para casa. Levantou o tapete e abriu o alçapão. Podem subir, eles foram embora. As 5 mulheres subiram, suadas e com cãibras. O porão era pequeno e abafado. Escutamos tudo, disse Joana. Eles não eram policiais. Eu sei, respondeu Eduardo. Mas fizeram um bom teatro. Vão voltar?
Perguntou Marina. Não sei, disse Eduardo honesto. Talvez não. Verificaram tudo e não encontraram nada. Ou talvez estejam esperando a gente relaxar, disse Camila. Eduardo olhou para as 5 mulheres. Estavam assustadas, cansadas, sem ter para onde ir. Tomou uma decisão. Vou ligar para meu amigo do Ministério Público amanhã cedo, disse ele. Não podemos esperar mais. E se ele não puder ajudar? Perguntou Patrícia. Então vamos pensar em outra coisa, respondeu Eduardo. Mas vocês não podem continuar vivendo assim, fugindo, se escondendo. Não é vida. Joana se aproximou dele. Obrigada por tudo que você está fazendo. Eduardo acenou com a cabeça. Vão descansar. Amanhã vamos resolver isso. Mas no fundo, ele sabia que resolver não seria tão simples. Montenegro tinha poder, dinheiro, influência. E homens dispostos a fazer qualquer coisa para proteger seus segredos. A guerra estava apenas começando. Eduardo acordou antes do sol nascer e foi direto para o telefone. Discou o número que guardava na agenda há anos, torcendo para que ainda fosse válido. Alô? Atendeu uma voz conhecida. Carlos? É o Eduardo. Eduardo Mendes. Eduardo? Cara, há quanto tempo? Como você está? Bem, bem. Escuta, Carlos, preciso da sua ajuda. É sério. A voz do promotor Carlos Andrade mudou de tom. O que aconteceu? Não posso falar pelo telefone. Você pode vir até meu sítio? Quando? Hoje, é urgente. Carlos ficou em silêncio por um momento. Tá bom. Me passa o endereço. Eduardo deu as indicações e desligou. Voltou para a cozinha, onde as 5 mulheres tomavam café em silêncio. Ele vem hoje, disse Eduardo. Carlos Andrade, promotor federal. Se alguém pode ajudar vocês, é ele. E se ele não acreditar? Perguntou Marina. Ele vai acreditar, respondeu Joana. Temos provas. Que provas? Perguntou Eduardo. Joana foi até a mochila e tirou um pendrive pequeno. Arquivos da empresa. Planilhas com todos os esquemas. Nomes dos políticos envolvidos. Valores das propinas. Você guardou isso esse tempo todo? Fiz cópias antes de fugirmos, explicou Joana. Sabia que um dia iam ser necessárias. Eduardo olhou para o pendrive. Um objeto tão pequeno que podia destruir um império criminoso. Vocês têm certeza do que estão fazendo? Perguntou ele. Depois que entregar isso para as autoridades, não tem volta. Não tem volta mesmo, disse Patrícia. Montenegro vai nos caçar até nos encontrar. Então é melhor ele estar preso quando isso acontecer, disse Camila. Às 3 da tarde, um carro oficial parou na entrada do sítio. Eduardo foi receber Carlos Andrade, que desceu sozinho do veículo. Rapaz, você está bem magro, disse Carlos abraçando o amigo. A vida no campo está fazendo bem. Obrigado por vir, Carlos. Você disse que era sério. O que está acontecendo? Eduardo olhou ao redor antes de responder. Vem, vou te apresentar umas pessoas. Eles entraram na casa, onde as 5 mulheres esperavam na sala. Carlos parou surpreso ao vê-las. Elas são as pessoas que precisam da sua ajuda, disse Eduardo. Carlos sentou-se na poltrona e olhou para cada uma. Vocês são as mulheres que sumiram da capital na semana passada? O senhor sabe sobre isso? Perguntou Joana. Claro, está na imprensa. 5 funcionárias de uma empresa desapareceram sem deixar rastro. A polícia está investigando. Se a polícia está procurando a gente para Montenegro, disse Lúcia. Não para nos proteger. Carlos franziu a testa. Ricardo Montenegro, o empresário? Exato, respondeu Joana. Ele é um criminoso. Usa as empresas dele para lavar dinheiro e tem metade dos políticos da região no bolso. Isso é uma acusação muito grave, disse Carlos. Vocês têm provas? Joana entregou o pendrive para ele. Tudo está aí. 5 anos de esquemas, corrupção, lavagem de dinheiro. Carlos pegou o pendrive e girou entre os dedos. E vocês fugiram porque descobriram isso? Fugimos porque ele descobriu que sabíamos, corrigiu Marina. E porque ele me estuprou e agora quer controlar meu filho. Carlos olhou para Marina chocado. Você está grávida dele? Não por escolha própria, respondeu ela com lágrimas nos olhos. Ele me forçou várias vezes. Quando descobri que estava grávida, tentei esconder, mas ele desconfiou. Meu Deus, murmurou Carlos. Vocês denunciaram?
Para quem? Perguntou Patrícia. A polícia trabalha para ele. Tem juízes comprometidos também. Carlos se levantou e caminhou até a janela. Isso explica muita coisa. Há meses recebo denúncias anônimas sobre Montenegro, mas nunca consegui provas consistentes. Agora tem, disse Joana. Sim, concordou Carlos. Mas vocês sabem que vão precisar testemunhar, né? Não podem continuar se escondendo. Testemunhar onde? Perguntou Camila. Se ele tem juízes comprometidos, como vamos ter um julgamento justo? Vou pedir para transferir o caso para Brasília, explicou Carlos. Lá temos juízes federais que não conhecem Montenegro. Vai ser mais difícil para ele corromper. E enquanto isso? Perguntou Eduardo. Elas ficam escondidas aqui? Não, respondeu Carlos. Vou colocá-las em proteção de testemunhas. Lugar seguro, identidades temporárias. Por quanto tempo? Perguntou Marina. Até Montenegro ser preso e condenado, respondeu Carlos. Pode demorar meses, talvez anos. As 5 mulheres se entreolharam. Era a única saída, mas significava abandonar tudo o que conheciam. Temos escolha? Perguntou Joana. Tem, respondeu Carlos, honesto. Podem continuar fugindo, mas ele vai encontrar vocês uma hora ou outra. Então vamos fazer isso, disse Marina determinada. Quero que meu filho cresça em segurança. Tá bom, disse Carlos. Vou fazer os arranjos. Em 2 dias vocês estarão em local seguro. Obrigada, disse Joana, por acreditar em nós. Carlos guardou o pendrive no bolso. Obrigado por terem coragem de fazer a coisa certa. Eduardo acompanhou Carlos até o carro. Você acha que vai conseguir prender ele? Com essas provas? Carlos sorriu. Montenegro não vai saber o que o atingiu. Cuidado, Carlos. Ele é perigoso. Eu sei, respondeu Carlos, entrando no carro. Mas a justiça é mais forte que o medo. Eduardo ficou olhando o carro se afastar. Torcia para que o amigo estivesse certo. Na manhã seguinte, Eduardo estava ordenhando as vacas quando viu uma nuvem de poeira se aproximando pela estrada. Não esperava ninguém. Carlos havia dito que voltaria só no dia seguinte com os agentes da proteção às testemunhas. Largou o balde e correu para a casa. Tem alguém vindo! Gritou para as mulheres. Joana correu até a janela e olhou pela cortina. São 3 carros, pretos. Merda! Murmurou Eduardo. Vão todas para o porão, agora! Mas quando abriu o alçapão, viu que estava cheio de água. A chuva dos últimos dias havia infiltrado e o porão estava alagado. Não dá para se esconder aí, disse ele desesperado. E agora? Perguntou Marina em pânico. Eduardo olhou ao redor pensando rápido. Galpão dos fundos. Tem uma parte que uso para guardar feno. Vocês podem se esconder lá. Elas correram para o galpão enquanto Eduardo voltou para a casa. Pegou a espingarda e esperou. Os 3 carros pararam em frente ao portão. Vários homens desceram mais do que antes, mas quem saiu do primeiro carro fez Eduardo gelar. Carlos Andrade. Bom dia, Eduardo, disse Carlos, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. Carlos, o que você está fazendo aqui? Vim buscar minhas testemunhas, respondeu Carlos. Onde elas estão? Eduardo sentiu o estômago afundar. Que testemunhas? Eduardo, não me faça de idiota. Onde estão as 5 mulheres? Não sei do que você está falando. Um dos homens de terno se aproximou. Eduardo reconheceu. Era um dos que haviam aparecido na noite anterior, fingindo ser policiais. Ele sabe onde elas estão, disse o homem. Verificamos ontem. Tem rastros frescos por toda parte. Carlos suspirou. Eduardo, você sempre foi teimoso, mas agora não é hora de heroísmo. Você trabalha para ele, disse Eduardo, não como pergunta. Para Montenegro. Trabalho para quem paga melhor, respondeu Carlos. E Montenegro paga muito bem. Filho da puta, murmurou Eduardo. Eu confiei em você. E fez bem, disse Carlos. Porque agora você vai me entregar as mulheres e o pendrive e todo mundo sai vivo dessa história. Não tenho pendrive nenhum. Carlos fez um sinal e 2 homens entraram na casa. Eduardo ouviu o barulho de móveis sendo quebrados, gavetas sendo reviradas. Eles vão encontrar, disse Carlos. Mais cedo ou mais tarde. Não vão encontrar porque não está aqui, mentiu Eduardo. Onde está? Mandei para Brasília, disse Eduardo. Para um promotor de verdade. Carlos perdeu o sorriso. Você está mentindo. Estou?
Eduardo cruzou os braços. Você acha que eu ia confiar em você depois de todos esses anos sem contato? Um dos homens saiu da casa. Não achamos nada, doutor. Carlos olhou para Eduardo pensativo. Tá bom. Vamos fazer diferente. Onde estão as mulheres? Já disse que não sei. Então vamos procurar, disse Carlos. Rapazes, revirem tudo, galpão, curral, pasto. Elas estão aqui. Os homens se espalharam pela propriedade. Eduardo rezava para que as mulheres conseguissem se esconder bem. Mas o sítio não era grande, e eram muitos homens procurando. Você não vai conseguir, disse Eduardo. Mesmo que encontre elas, não vai conseguir encobrir isso para sempre. Quem disse que vou encobrir? Carlos riu. 5 mulheres desaparecidas, um fazendeiro solitário que as matou por vingança. Vai ser uma tragédia. Ninguém vai acreditar nisso. Vão sim. Ainda mais quando encontrarem os corpos enterrados no seu pasto. Eduardo sentiu o sangue gelar. Você é um monstro. Sou um homem de negócios, corrigiu Carlos. E você está atrapalhando meus negócios. Um grito cortou o ar. Vinha do galpão dos fundos. Achamos! Gritou um dos homens. Estão aqui. Eduardo fechou os olhos. Tinha acabado. Carlos sorriu. Vamos dar uma olhada nas nossas fugitivas. Eles caminharam até o galpão. Os homens estavam trazendo as 5 mulheres, que foram obrigadas a sair do esconderijo. Marina chorava, abraçada com Joana. As outras estavam pálidas de medo. Minhas queridas, disse Carlos irônico, que trabalheira vocês me deram. Seu traidor, cuspiu Joana. Promotor de merda. Cuidado com a língua, disse Carlos. Vocês ainda vão precisar dela para assinar umas confissões. Que confissões? Perguntou Patrícia. Admitindo que inventaram tudo sobre o Montenegro, explicou Carlos. Que criaram provas falsas porque foram demitidas. Ninguém vai acreditar nisso, disse Marina. Vão quando vocês estiverem mortas, respondeu Carlos friamente. Suicídio coletivo, remorso por ter mentido. Eduardo olhou para as 5 mulheres, depois para Carlos. Você sempre foi um covarde. E você sempre foi um idiota, retrucou Carlos. Poderia ter ficado na sua cuidando das suas vacas, mas quis bancar o herói. Pelo menos eu consigo dormir à noite. Carlos riu. Você não vai dormir muitas noites mais. Eduardo fechou os punhos. Tudo havia dado errado. Confiara na pessoa errada, e agora todos iam pagar o preço. 6 meses depois, Eduardo estava na varanda tomando café, quando viu a caminhonete se aproximando pela estrada. Reconheceu o barulho do motor antes mesmo de ver quem dirigia. Joana parou o veículo perto da casa e desceu com um sorriso no rosto. Bom dia, fazendeiro. Bom dia, respondeu Eduardo, levantando-se para cumprimentá-la. Como foi a audiência? Montenegro pegou 20 anos, disse ela radiante. Sem direito a recurso. Carlos também foi condenado. 15 anos por corrupção e formação de quadrilha. Eduardo suspirou, aliviado. Finalmente acabou. Acabou sim, concordou Joana. As outras já estão voltando para suas vidas. Marina decidiu ficar na capital, perto do hospital onde o bebê vai nascer. E você? Perguntou Eduardo. Vai voltar para a cidade também? Joana olhou ao redor observando o sítio. Nos últimos meses, enquanto o processo corria na justiça, ela havia voltado algumas vezes para ajudar Eduardo a reconstruir o que foi danificado durante a busca dos homens de Montenegro. O galpão dos fundos tinha sido reformado, a horta replantada, até algumas vacas novas foram compradas. Na verdade, disse ela com um sorriso tímido, estava pensando se você não precisaria de uma sócia. Sócia? Tenho umas economias, explicou ela. Com a indenização que a empresa do Montenegro vai pagar, posso investir aqui. Ampliar a produção, comprar mais gado, melhorar a estrutura. Eduardo a observou. Nos últimos meses, sempre que ela aparecia, o sítio parecia mais vivo. Joana tinha ideias, energia, vontade de trabalhar, e ele havia se acostumado com a presença dela. Você tem certeza? Perguntou ele. Vida no campo não é fácil, não tem cinema, shopping, essas coisas da cidade. Eu sei, respondeu ela, mas tem outras coisas. Paz, tranquilidade, trabalho honesto. E tem você. Eduardo sentiu o coração acelerar. Joana, eu sei que você ainda sente falta da sua esposa, disse ela se aproximando.
Não estou tentando substituir ninguém. Só quero fazer parte da sua vida se você deixar. Eduardo olhou para ela, depois para o sítio ao redor. Havia passado anos tentando viver sozinho, achando que era melhor assim. Mas os últimos meses haviam mostrado que dividir a vida com alguém podia ser bom. Temos que conversar sobre os detalhes, disse ele, tentando disfarçar a emoção. Divisão dos lucros, responsabilidades, essas coisas. Joana riu. Claro, temos todo o tempo do mundo para acertar os detalhes. Eles caminharam até o curral, onde as vacas pastavam tranquilamente. O sol estava forte, mas uma brisa suave tornava o calor agradável. Sabe, disse Eduardo, quando vocês chegaram aqui naquela noite de tempestade, eu pensei que minha vida ia virar de cabeça para baixo. E virou, disse Joana. É, concordou ele sorrindo, mas foi para melhor. Eles ficaram ali, lado a lado, observando o movimento do sítio. Galinhas ciscando, vacas ruminando, o vento balançando as árvores. Era uma vida simples, mas era uma vida boa. Eduardo, disse Joana de repente. Obrigada, por ter nos ajudado, por ter acreditado em nós quando ninguém mais acreditaria. Eduardo olhou para ela. Obrigado por ter me mostrado que ainda vale a pena confiar nas pessoas. O sol continuou sua jornada pelo céu, iluminando o sítio Boa Esperança. O nome finalmente fazia sentido. Às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, no meio de uma tempestade, pedindo apenas uma chance. E às vezes, quando damos essa chance, descobrimos que não estamos apenas ajudando alguém, estamos salvando a nós mesmos. Se você chegou até aqui, significa que acompanhou toda a jornada de Eduardo, Joana e as outras mulheres corajosas que enfrentaram um dos homens mais poderosos do país. Uma história que nos mostra como a coragem de fazer o que é certo pode transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida de quem está ao nosso redor. Eduardo pensava que queria viver sozinho para sempre, mas descobriu que às vezes precisamos de outras pessoas para encontrar nossa verdadeira força. E vocês, o que acharam dessa transformação? Deixem nos comentários qual foi o momento que mais os emocionou nessa história. Se esta história de coragem, justiça e recomeços tocou seu coração, não esqueçam de deixar seu like e compartilhar com aqueles amigos que também gostam de histórias que mostram que vale a pena lutar pelo que é certo. E se vocês querem mais histórias como esta, que misturam suspense, drama e esperança, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum episódio. Ah, e me contem nos comentários, de que país vocês estão assistindo? Adoro saber que nossas histórias chegam em lugares diferentes e tocam corações ao redor do mundo.